Porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a defender o semipresidencialismo a partir de 2026. Se aprovada, a proposta de emenda à Constituição altera o sistema de governo ao tirar poderes do presidente da República e redistribuí-los entre o novo cargo de primeiro-ministro e também o Congresso Nacional. Com o projeto, Lira pretende aliviar a pressão e desviar o foco que recai sobre os 126 pedidos de impeachment engavetados do presidente Jair Bolsonaro. A pergunta que fica é, será que ele consegue? Mas antes, Bruna Tornai, eu quero uma aula. O que é semipresidencialismo? Bom, em primeiro lugar, todo mundo tem que entender um pouco melhor que o semipresidencialismo pode ser uma armadilha, sendo o Brasil o que é. Porque, vejam só, no semipresidencialismo, o poder executivo será dividido pelo presidente, que foi eleito pela população, e por um primeiro-ministro que será escolhido pelo presidente com o auxílio de um gabinete. Então, você vai ter uma divisão do poder executivo. Só que, em alguns modelos do semipresidencialismo, aquele que é chamado de premier-presidente, o presidente não necessariamente tem a prerrogativa de demitir um primeiro-ministro que esteja aprontando. Enquanto, em alguns outros modelos, o modelo presidente-premier, aí sim ele pode tanto demitir o primeiro-ministro quanto dissolver o gabinete e procurar um outro. Só que o que a gente tem no Brasil? O problema não é Arthur Lira, Rodrigo Maia ou aquele. O problema é, como o Constantino vem dizendo desde o começo do programa, o problema é que o Brasil tem dono. E aqueles que representam o interesse do dono do país, não importa quem será essa pessoa. Então, não é algo necessariamente eficaz para resolver o nosso problema de instabilidade. Porque a gente pode ter um premier que sirva ao dono do Brasil. Tá bom, beleza, não deu certo, troca. Na melhor das hipóteses, né, que é a hipótese do presidente podendo diluir o que não está dando certo. Aí você pega e coloca um outro. Então, o problema do Brasil não é exatamente apenas o sistema político. Não é isso que gera instabilidade. O problema é que a gente tem, sim, donos do Brasil contra o interesse de uma população que está cansada de ser escorchada desse jeito e põe as suas fichas naquele que ela pode escolher, que é o presidente da República, e agora, até isso, corre o risco de lhe ser tirado. Então, semipresidencialismo pode ser uma grande armadilha. A gente precisa ficar atento a isso. Então, você acha que o Brasil estaria preparado para esse semipresidencialismo? Bom, tem dois pontos que a gente tem que levar em conta e, para isso, eu vou chamar o nosso querido VAR, o VAR. Vamos voltar lá para 1987, 1988, quando foi aprovada aquela Constituição Cidadã, que para mim é a Constituição vilã de 88. Esse regramento que foi elaborado pelos gênios Fernando Henrique Cardoso, Ulisses Guimarães e finalizado ali com a redação de Nelson Jobim, ele previa o quê? Previa uma Constituição para um regime parlamentarista. E aí haveria um plebiscito que decidiria por isso. Foi montado todo um lobby para que o parlamentarismo passasse, só que deu tudo errado, galera. Passou o presidencialismo. O eleitorado brasileiro não entendeu o parlamentarismo. Só que a Constituição foi elaborada para ser parlamentarista. E aí o grande líder presidente da época, José Sarney, disse: o país será ingovernável com essa Constituição. Olha, o homem foi um profeta. Hoje, olhando o que ele falou, a gente constata exatamente isso. O artigo que eu escrevi hoje para o site da Jovem Pan trata exatamente dessa questão, do nosso grande problema central, que é uma Constituição ruim, que é prolixa, mal regulamentada e que não permite que o presidente da República exerça efetivamente o seu poder. Então, essa ideia de semipresidencialismo é um golpe muito baixo. Você tem que combinar primeiro com toda a população brasileira que não aprovou essa ideia de parlamentarismo. Parlamentarismo é bom se você tiver um sistema que garanta a representatividade. E o nosso sistema eleitoral não garante isso. Aqui no Brasil, todo mundo sabe, quem elege é o sistema do crime institucionalizado. E ponto final. O Brasil não tem dono, tem donos. São os donos do poder, a oligarquia que manda há séculos nesse Brasil. A mesma oligarquia, velha oligarquia, que derrubou o imperador Dom Pedro II lá atrás, no golpe da proclamação da República. Então, o Brasil vive instabilidades desde aquela época. Se agora, na década de 20 do século
novo a gente está vivendo toda essa confusão, imagina na do século passado, na qual houve até guerras de verdade. 1924, São Paulo, houve uma guerra aqui contra a zona leste da cidade. Então, vivemos momentos insanos e isso pode se repetir com esse debate atravessado que está acontecendo. Semipresidencialismo é golpe muito baixo. Constantino, você é mais presidencialista ou parlamentarista? Paulo, eu acho que o debate é bom e veja, a Inglaterra é uma monarquia constitucional, funciona relativamente bem, os Estados Unidos tem um modelo presidencialista, inclusive hiperpresidencialista, tipo o nosso em alguns aspectos, né? E funciona bem, né? Apesar de tá concentrando cada vez mais poder no governo federal e isso assusta muito os Estados Unidos que defendem o federalismo, a descentralização. Eu acho que muito mais importante do que esses sistemas de governo, né, é exatamente a qualidade da elite e a cultura, o quão enraizado na cultura está a defesa de que o Estado serve para servir a população e não para se servir da população. Em países onde esse conceito é mais solidificado, né, o poder emana do povo. Em países como o Brasil, o poder mama no povo, né? Veja, o timing desse debate já me causa algum espanto. É óbvio que isso tem o interesse de desgastar Bolsonaro, né? Vamos debater agora a redução do poder do presidente. Por quê? Porque é o Bolsonaro, né? O Barroso se manifestar sobre isso mostra o grau de ingerência do nosso judiciário no legislativo, né? O ministro do Supremo não tem nada que dar pitaco de sistema de governo, né? Ele não tem nenhum voto. E por aí vai. Alguém imagina Rodrigo Maia como primeiro-ministro? Eu sei que boa parte da mídia imaginava, né? E olha que terror. Então, assim, hoje nós temos esse presidencialismo de coalizão. São muitos partidos, muito poder concentrado, né, no executivo até o legislativo e principalmente o judiciário começar a esvaziá-lo e bastante, porque o presidente é Bolsonaro, né? E por aí vai. O que nós precisamos é federalismo, voto distrital, em vez do distritão que estão discutindo. Isso também cheira a outro golpe, né? Vai ter figuras populares eleitas, tipo Tiririca, em vez de ter representantes locais que conhecem a população e que são accountable, né? Que precisam prestar contas a uma população local, né? Então, tudo no Brasil vai muito à contramão do que deveria. Por quê? Porque os caciques partidários é que concentram poder e as elites têm uma qualidade muito questionável, para dizer o mínimo, né? E são donos do poder e querem manter esse sistema desse jeito, né? Pior que tá, não fica. Cuidado com essa expressão, a gente já viu que não é bem assim, né? Então, mudar esse sistema agora, mesmo que seja para valer a partir de 2026, não me parece o caminho, né? Não é uma questão de ser parlamentarismo ou presidencialismo. Tem partido demais, o que também não viabilizaria um modelo semipresidencialista, não viabiliza, porque você precisa formar governo, você precisa juntar 3 partidos e ter um governo. Como é que você junta 30 partidos? Não consegue, né? Então, alguns preferem comprar no varejo, né? O mensalão, o petrolão, compram os deputados e querem governar sozinho, né? Então, tudo errado no Brasil. A gente tem que falar a sério de uma reforma política para esvaziar poder de cacique partidário, acabar com o fundo eleitoral, partidário, tudo isso, né? Descentralizar o poder, federalismo, voto distrital, e a gente nunca vai na direção certa, ficar debatendo essas balas de prata, esses nomes bonitos e que na prática não vão resolver nada. Essa alteração no sistema eleitoral que o Constantino citou, o famoso distritão, são os mais votados. Hoje, quem elege é através da coligação partidária, né? A coligação proporcional. Bruna Torlai pedindo a palavra. Na verdade, Constantino foi perfeito, né, nessa fala dele, porque, de fato, federalismo ninguém discute, descentralização ninguém discute, voto distrital ninguém discute, ninguém quer resolver o problema da representatividade, se quer dar os retoques ali na aparência de democracia que a gente tem. E, de fato, os caras continuam, como o Serrão falou também perfeitamente, querendo forçar a barra, né? O povo, não foi só uma vez que o povo votou pelo presidencialismo, foram duas assim, consultas em que o povo se manifestou dessa maneira. Agora, uma última informação que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte: quando houve o golpe da República do 15 de novembro para depor a monarquia sem aprovação popular, o correto seria justamente fazer um plebiscito para saber qual é o regime que o povo aprovaria. E esse plebiscito veio o quê? 100 anos depois, quando todo mundo já tinha esquecido por que
Na monarquia, vejam só, a democracia, o ambiente democrático reinava no Brasil. Hoje, o que a gente tem? Forma democrática e cleptocracia e oligarquia. Serrão, um tweet, por favor. O picaretalismo tem que acabar. Agora, vocês viram as manifestações dos ministros do Supremo contra o fundão eleitoral? Ah, não viram não? Pois é, eles não se manifestaram contra. Curioso, né?